Antes de tudo, deixa eu te apresentar quem é Inky Johnson. Ele não é apenas um ex-jogador de futebol americano. Ele é um exemplo de superação, fé e propósito. Inky era uma estrela no esporte universitário dos Estados Unidos, cotado para ser uma das principais escolhas no draft da NFL. Mas em um único jogo, tudo mudou. Uma lesão grave interrompeu sua carreira para sempre. Mas o que parecia o fim virou o começo de algo ainda maior. Hoje, Inky inspira milhões de pessoas com sua história. E o que você vai ouvir agora pode transformar sua forma de ver a vida. Cheguei ao penúltimo ano da faculdade com o coração cheio de esperança e a mente focada em um único objetivo, a NFL. Era o sonho da minha vida, o alvo pelo qual eu tinha dedicado cada passo, cada treino, cada lágrima. Era como se tudo o que eu fosse estivesse amarrado àquele sonho, desde criança. Era isso que eu queria. Acordava cedo, antes do sol, enquanto muitos ainda estavam dormindo. Saía sozinho, treinava em silêncio, corria no parque, fazia lançamentos para o teto do meu quarto, tentando simular interceptações. Eu vivia o futebol, respirava isso. Cada minuto da minha vida girava em torno daquele campo. E quando finalmente chegou o momento, eu estava a apenas 10 jogos de distância. Só mais 10. Os olheiros já tinham confirmado. Inky Johnson, cotado entre os 30 melhores do draft. Futuro multimilionário. O caminho estava traçado. A parte difícil parecia ter ficado para trás. Bastava seguir jogando, fazer o que eu sempre fiz. Mas aí, em um jogo comum, contra a Força Aérea, quando faltavam apenas 2 minutos para o fim, fui dar um tackle que eu já tinha feito centenas de vezes. Mas naquele momento, tudo mudou. No instante em que acertei o jogador, senti o ar sumir do meu corpo. Meus músculos amoleceram. Caí no chão, mas ainda não me desesperei. Afinal, era futebol, lesões acontecem. Só que dessa vez era diferente. Tentei levantar, mas não consegui. Os companheiros vieram correndo. Levanta, Inky, você é nosso titular. Vamos acabar com eles. Mas eu só conseguia dizer, não posso, eu não consigo me mexer. O choque foi do pescoço até os pés. E então veio o medo. Me colocaram na maca. O médico olhou para mim e disse, filho, você não tem pulso. Na ambulância, meu pai me encontrou. Olhei nos olhos dele e disse, pai, eu coloquei tudo nesse jogo, eu dei tudo de mim. Ele assentiu com tristeza. No hospital, me levaram para fazer exames. A princípio, tudo parecia calmo. Minha mãe entrou, me beijou, disse que tudo ia ficar bem. E por um instante eu acreditei. Mas logo depois os médicos voltaram correndo, disseram que precisavam me levar para a sala de cirurgia. Um deles olhou nos meus olhos e disse, se não operarmos agora, você não vai estar aqui amanhã de manhã. E naquele momento, toda a minha vida passou diante dos meus olhos. Dos 7 aos 20 anos, tudo se resumia àquele instante. O esforço, o sacrifício, a disciplina, os treinos em silêncio, tudo estava em jogo. E quando acordei da cirurgia, percebi que meu braço e minha mão direita estavam paralisados. E junto com a paralisia, vinha o peso de um sonho interrompido. A NFL já não era mais possível. A carreira que eu imaginei para minha vida inteira tinha acabado. E ali, naquele quarto, comecei a pensar, cara, essa era a única coisa que eu queria. Só isso. A única coisa. E me perguntei, será que eu tinha limitado Deus ao meu sonho? Será que eu acreditei que a única forma de vencer era através da NFL? Será que eu tinha esquecido que ele podia fazer muito mais? E então comecei a enxergar as coisas de outro jeito. Talvez eu tivesse feito tudo certo, mas nunca fiz a coisa certa. Talvez eu tivesse sido eficiente, mas não eficaz. Coloquei toda a minha identidade em algo que agora tinha desaparecido. E aí eu te pergunto, o que você faz quando Deus diz não? O que você faz quando o plano que você traçou com tanto carinho simplesmente desmorona? Você ainda consegue confiar? Consegue ver Deus mesmo quando tudo foge do seu controle? Sabe, eu pedi para Deus me deixar chegar na NFL e depois me redirecionar. Eu queria o contrato, queria ajudar minha família, mas Deus me disse, filho, eu preciso que você vá por outro caminho agora. Eu tenho algo melhor. Pode demorar mais para aparecer, mas é mais doce, é mais eterno. E um dia, nos bastidores de uma palestra, senti exatamente a mesma emoção que sentia quando entrava em campo no estádio. Naquele momento, entendi, é isso. Esse é meu novo campo. E agora eu vivo de acordo com o que Deus fez por mim. Eu oro com ousadia, com gratidão, porque cada vez que falo com Deus,
Não é a primeira vez. A gente tem uma história. E muitos me perguntam, Ink, você não mudaria nada? Mesmo com o braço paralisado? E eu respondo, não, porque se você soubesse o que Deus fez na vida das pessoas ao meu redor por causa dessa lesão, você entenderia. Meu pai se entregou a Cristo. Amigos foram salvos. Minha mãe voltou a crer com força. Eu vi milagres acontecerem. E é por isso que eu digo, às vezes as pessoas não precisam ouvir um sermão. Elas precisam ver alguém vivendo aquilo que prega. E quando você vive, as pessoas acreditam. Por isso, nunca se esqueça porque você começou. Lembre da sua primeira experiência com Deus. Lembre daquele fogo que queimava no peito, porque vai chegar o dia em que a vida vai te testar. E quando isso acontecer, a sua fé vai ser desafiada. E aí entra o compromisso. Minha definição de compromisso é continuar fiel ao que eu disse que faria mesmo depois que a empolgação passou, mesmo com dor, mesmo com perda, mesmo com o braço paralisado, porque tem gente que está observando, tem gente que vai conhecer Jesus não por algo que viveu, mas por algo que viu em você. E quando a ESPN veio e disse, Ink, você estaria na NFL agora, eu pensei, mas se vocês soubessem que meu sofrimento trouxe salvação. Hoje, todo dia eu peço a Deus, Senhor, só me ajuda a não atrapalhar o que o Senhor quer fazer através da minha vida. Porque a gente já sabe o que fazer quando Deus diz sim. A gente já sabe o que fazer quando é abençoado, quando recebe o que pediu. Mas a pergunta que eu deixo aqui, para você refletir com sinceridade, é essa. O que você vai fazer quando Deus disser não? Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Se possível, deixe uma palavra de ânimo para aqueles que vão assistir esse conteúdo. E que Deus te recompense.